Meus amados irmãos, eu vos saúdo com a doce e gloriosa paz do Senhor. Graças ao nosso Deus, estamos de volta ao nosso encontro semanal. Apesar de não estarmos numa boa condição, mas sempre temos gozado da graça de Deus para fazermos a sua obra. Estamos neste trimestre estudando sobre relacionamentos em família, superando desafios e problemas com exemplos da palavra de Deus. E nesta tarde, nós estamos estudando a lição 12, nesse dia 18 de junho de 2023, nós estamos comemorando o 112º aniversário das Assembleias de Deus no Brasil. O tema de hoje é Criando Filhos Saudáveis. O textual da nossa lição diz: E crescia Jesus em sabedoria, e em estatura, e em graça para com Deus e os homens. Lucas capítulo 2, versículo 52. A verdade prática diz: a vontade de Deus é que os pais eduquem seus filhos de acordo com os princípios divinos, a fim de que eles cresçam de maneira saudável e equilibrada. Ao final do estudo desta lição, que você deve ler, compre uma lição, leia, assista aos nossos subsídios e discuta lá com o seu professor da escola bíblica no domingo de manhã, que é o grande encontro de entendimento, de sabedoria das igrejas que praticam a escola bíblica dominical. Então você lê ou assista essa pré-aula, esses subsídios, e você vai ajudar também o seu professor lá na sua escola bíblica. E ao final de tudo isso, tendo assistido aos nossos subsídios, tendo estudado a lição, e tendo ido para a sua classe da escola bíblica dominical, ao final de tudo isso, você deverá estar pronto para saber o que a família de Jesus, e que foi uma família normal, que não houve nenhuma normalidade. Você deve também saber abordar as fases da vida de Jesus após esses estudos e também explicar o tríplice desenvolvimento de Jesus. Meus amados irmãos, eu quero, aproveitando esse tema, criando filhos saudáveis, eu quero agradecer a Deus, de coração assim muito aberto, por Ele nos ter concedido a graça de criarmos nossos filhos verdadeiramente saudáveis. Saudáveis moral e espiritualmente. Para tanto, nós tivemos o grande trabalho da minha esposa, Lourdes, que hoje está hospitalizada, mas que empenhou toda a sua vida para dar o entendimento aos filhos e hoje termos a honra de tê-los como nossos filhos, homens e mulheres de Deus, que dignificam a igreja, dignificam a família e dignificam a sociedade também. Queridos irmãos, já que nós estamos falando, o tema é criando filhos saudáveis, mas o cerne da questão hoje é a família de Jesus. Nós queremos fazer aqui um breve relato, um breve resumo dos acontecimentos, dos relatos, dos episódios, das passagens que nós lemos de Jesus antes dos 30 anos, portanto, antes do seu batismo e ministério aqui na terra. Não são muitas,
mas pelo menos até os 12 anos nós temos alguns registros. Nós temos o registro do nascimento, que está escrito em Lucas capítulo 2, versículo 7, que passo a ler. E deu à luz o seu filho primogênito, e envolveu-o em panos, e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar na estalagem. Nós temos também a passagem da circuncisão, que está escrito em Lucas capítulo 2, versículo 21. E quando os 8 dias foram cumpridos para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido. Temos também o registro da fuga de Jesus para o Egito, que está escrito em Mateus capítulo 2, versículos 13 e 14. Mateus 2, 13 e 14, diz assim: E tendo-se eles retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonhos, dizendo: Levanta-te e toma o menino e sua mãe, e foge para o Egito, e demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Nós temos também o registro do retorno de Jesus para as terras de Israel, que está escrito em Mateus capítulo 2, versículos 20 e 21, dizendo: Levanta-te e toma o menino e sua mãe, e vai para a terra de Israel, porque já estão mortos os que procuravam a morte do menino. Apenas o versículo 20. Nós temos também o registro de Jesus morando em Nazaré, capítulo 2, versículo 23, do livro de Mateus. E chegou a habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. Também o registro de Jesus no meio dos doutores, isso ele já com 12 anos de idade. Está escrito em Lucas capítulo 2, versículo 46 e 47. E aconteceu que passaram os 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Temos, meus amados, também o batismo de Jesus, que está escrito em Mateus capítulo 3, versículo 16. Mateus 3,16. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água. E eis que se abriram os céus, e viu o Espírito Santo descendo como pomba e vindo sobre ele. E finalmente, Jesus morando em Galileia. Vale ressaltar que quando Jesus ele vai morar em Galileia, é quando ele é expulso de Nazaré. Nós lemos anteriormente que ele voltou do Egito, foi morar em Nazaré, não voltou mais para Belém. E lá no Egito ele começa a pregar, aliás, lá em Nazaré, ele começa a pregar a palavra de Deus e ele é então enxotado pelos próprios irmãos. Nem os irmãos atendem o seu testemunho. E foi naquela ocasião que Jesus disse a célebre frase: não há profeta sem honra, senão na sua própria terra, entre os seus parentes e na sua casa. Então, até os 30 anos, quando ele é batizado, e depois começa o seu ministério exatamente na Galileia, em Cafarnaum. E a Bíblia diz que cerca de 49 dos seus milagres foram operados em Galileia. Porquanto ele para lá foi levado por conta da rejeição dos nazarenos e dos seus próprios irmãos. A Bíblia diz então que os seus irmãos só o aceitaram após a ressurreição. Tiago, sendo um dos seus irmãos que vieram depois de Jesus, quando nós sabemos que Jesus ele nasceu
de forma virginal, concepção e nascimento virginal, então o Tiago foi um dos grandes líderes da igreja de Jerusalém. Queridos, Jesus ele veio para ser diferente. Jesus era diferente. Ele veio para isso. Porque enquanto os grandes líderes se alimentam de grandes multidões, a Bíblia diz que Jesus alimentava essas multidões. Enquanto nós sabemos que pessoas ricas nascem em grandes hospitais e maternidades com muita pompa, com muita publicidade, com muita fama, Jesus nasceu numa manjedoura, porque, segundo a Bíblia, não tinha lugar para ele na estalagem. Estalagem era uma hospedagem, uma hospedaria que geralmente, na época, ficava à beira das estradas. Então, meus amados, Jesus ele também era diferente quando ele pregava o Evangelho. Na época, quem pregava o Evangelho eram os fariseus, os publicanos. E Jesus, então, quando ele prega, as pessoas dizem, quem é esse? De onde ele recebeu tanta autoridade? Esse prega diferente, esse não prega como os fariseus. Ele era diferente. Jesus, ele abraçava as pessoas que a sociedade rejeitava. A Bíblia registra que no encontro com Mateus, que era publicano, a maior plateia, o maior número de pessoas que estavam ali para ouvir Jesus eram exatamente os publicanos que eram rejeitados pela elite judaica. De forma que Jesus era diferente, apesar de ter nascido numa família normal. Então nós vamos estudar a lição de hoje em 3 pontos. Primeiro ponto, uma família normal. Segundo ponto, modo de criação de Jesus. E terceiro, o tríplice desenvolvimento de Jesus. Como eu disse, Jesus ele nasceu de uma família normal. Jesus, apesar de ser Deus, ele estava sujeito às leis dos homens. A Bíblia diz que o fato dele ter ido para Galileia é porque, na época, foi decretado que cada pessoa, havia um recenseamento em todo o mundo jurisdicionado da Roma, ou de Roma, e Jesus foi a Galileia. Maria e José foram a Galileia. Maria estava grávida de Jesus porque havia um decreto que obrigava as pessoas irem se recensear na sua própria terra, onde havia nascido. Então Jesus, José e Maria, apesar de Maria está com a graça de Deus no ventre dela, mas ela teve que ir forçada para Galileia. E lá a Bíblia diz que completaram-se os dias e ela deu à luz ao nosso Salvador, Jesus Cristo. Então ele veio de uma família normal, ele era da tribo de Judá, não tinha nada de especial enquanto pessoa, seus ancestrais, não tinha nada de especial. Havia a promessa de que ele seria o nosso Salvador. E logo, logo, essa promessa passa a ser conhecida e difundida em Israel. Esses são alguns dados gerais da família de Jesus. Os filhos de José e Maria depois de Jesus. Há uma linha de pessoas que, querendo tratar Maria como a deusa, como a intercessora, ou como alguém igual a Jesus, dizem que Jesus não teve filho algum dizem que José e Maria não tiveram filho algum após Jesus. Mas a Bíblia diz que eles tiveram sim. Eles tiveram depois de Jesus Tiago, José, Judas, Simão e algumas irmãs, que a Bíblia não diz o nome. Pode ser 2, pode ser 3. José e Maria tiveram sim outros filhos. Então tudo isso
cabia na normalidade de qualquer família. Agora, o modo de criação de Jesus é que começa a ser diferente. Começa a ser diferente. Maria sabia, apesar de não estar claro, mas Maria sabia que naquele menino havia algo diferente, porque Jesus, o anjo já tinha dito. O anjo já tinha revelado a ela que aquele menino seria diferente. Ela sabia, mas como a Bíblia diz, que ela, como simples que era, uma moça jovem, uma moça pobre da época, ela guardava tudo isso no coração. Apesar dela saber que Jesus era alguém que tinha uma certa especialidade em relação aos demais, a Bíblia não registra nenhum trato diferente de Jesus com os demais, com Tiago, com Judas, com José, com João e com suas irmãs. Porque Maria tinha a graça de Deus para saber administrar essa situação, mesmo sabendo que Jesus traria, no passar dos dias, algo diferente. Algo se revelaria maravilhoso na vida de Jesus. Maria sabia e José também sabia. Porque José, quando Maria engravidou, sendo uma concepção do Espírito Santo, a Bíblia diz que José intentou, como era temente a Deus e não queria infamar a Maria, diz a Bíblia que ele intentou deixá-la secretamente, isto é, fugir. Cadê José? Fugiu. Mas quando ele colocou isso no coração, a Bíblia diz que o Espírito veio, um anjo veio a ele, o Espírito de Deus veio a ele e disse, olha, não faça isso, aceite-a, porque o que está gerado no ventre dela é do Espírito Santo. Aí José, como era temente a Deus, aceitou. Ela deu à luz ao menino e a Bíblia diz que ele só conheceu ela como mulher após ele ela ter dado à luz ao menino Jesus. A infância de Jesus. Eu li aqui algumas coisas da infância dele. Olha, irmão, Jesus era tão maravilhoso, não é tão maravilhoso, que ele nunca se incomodou com fama. Nunca se incomodou com fama. Os seus pais também, sabendo Maria sabendo que foi do ventre dela que saiu aquele menino que seria o Salvador do mundo, ela nunca esboçou nenhuma reação negativa a respeito disso. Criou o menino da forma que deveria ser criado. Toda a infância, tudo que era de direito do menino e tudo que ela deveria fazer para criá-lo no temor do Senhor, ela fez. Até que nós temos aqui, então, a passagem de quando eles foram comemorar a Páscoa em Jerusalém e lá levaram a ele. Olha aí a grande vantagem do pai levar os filhos para a igreja. Eles levaram, em Jerusalém naquela época era uma festa. Apesar de ser uma festa sagrada, mas tinha gente de tudo que é canto. De todas as jurisdições ali vizinhas, tinha gente. E lá estavam José, Maria e com o filho Jesus. Glória a Deus. Então, meus amados irmãos, eles vão para Jerusalém. Lá eles adoram a Deus. Como eu disse, Jesus tinha 9 anos, ou 12 anos de idade. E 12 anos de idade em Israel, de 12 para 13 anos, eles adquiriam a independência religiosa através da cerimônia Bar Mitzvah ou simplesmente Mitzvah. Essa cerimônia Mitzvah era a cerimônia que dava a liberdade religiosa aos meninos de 13 anos. Jesus então já estava próximo disso. Eles vão para Jerusalém, lá adoram a Deus e retornam.
Maria, tudo isso é planejado por Deus. Nem Maria, nem José, nem ninguém da família percebeu que havia deixado Jesus para trás. E foram a Nazaré, voltaram para casa. Depois eles perceberam que alguém estava faltando ali na família. Glória a Deus. Voltaram a procurar. Mas, meus amados, não se sabe por quê. Talvez o mais racional seria procurar no templo. Ora, se o menino estava no templo, sabendo que ali tinha gente de tudo que é canto, vamos para o templo procurar. Mas eles não foram para o templo. Ficaram procurando pela cidade, em Jerusalém, e só o acharam 3 dias depois. E aonde ele estava? No templo. Glória a Deus. Ele estava exatamente no templo, não estava em outro lugar. E aí chega o pai e a mãe, e Maria preocupada, mas meu filho, por que você fez isso com a gente? Eu e seu pai ansiosos te procurávamos. Ele de pronto dá uma resposta como de adulto. Por que me procuráveis? Não sabeis que eu vim fazer os negócios de meu pai? Que convém que eu trate dos negócios de meu pai? A Bíblia diz que a mãe se admirou, mas nada disse. Pegou o menino, voltou para Nazaré, mas guardava aquilo no coração. O que vem a ser isso? Esse menino ficou lá e quando encontrado, diz a Bíblia que ele estava perguntando e respondendo ali com os doutores da lei, e esses estavam admirados pela sabedoria daquela criança, daquele menino de 12 anos. Eles voltam para Jerusalém. E a Bíblia é muito enfática quando diz, ele era sujeito, sendo Deus, sendo alguém que logo estaria pregando o evangelho e salvando milhares de almas, mas ainda assim ele era sujeito aos seus pais. Dada a obediência, a normalidade e a criação que ele recebeu. Dos 12 aos 30 anos de idade, a gente não conhece absolutamente nada de Jesus, a não ser que quando ele chegou em Nazaré para pregar o evangelho, ele já batizado, portanto, após os 30 anos, quando ele chega para pregar o evangelho, ele prega o evangelho e a Bíblia diz que muitos milagres e maravilhas foram feitos em Nazaré. É nesse encontro aí que os discípulos o mandam pregar na Judéia. Como eles não queriam aceitar ele cá, aliás, na Galileia, eles mandam, vai te conhecer lá em Galileia. Então, é nessa época, é nesse dia, que Jesus prega para as pessoas ali, com muita autoridade. Ele é rejeitado e vai para a Galileia. Então, nesse dia que ele está começando o ministério. Então, nós temos que as pessoas, ao rejeitarem, uns rejeitavam e outros se admiravam do seu discurso, da sua pregação. Aí alguém diz, mas quem é esse? Esse não é filho de José? Aliás, isso não é filho de Maria, porque José provavelmente aí já havia morrido. Esse não é filho de Maria? Isso não é irmão de José, de Judas, de Tiago? E não estão aqui entre nós alguma das suas irmãs? E esse não é o carpinteiro? Então, daí a gente dá para entender que dos seus 12 aos 30 anos, ele aprendeu com o seu pai a profissão de carpinteiro e exerceu. Ele trabalhou, alguns até dizem aqui na lição, está dizendo que alguns acreditam que ele, tendo seu pai morrido, o José, ele, como era profissional da carpintaria, tenha sido ele que deu o sustento, que ajudou no sustento da família.
De forma que nós glorificamos a Deus, porque os dois maiores líderes religiosos que essa terra já viu eram pessoas de autoridade, pessoas de grande intimidade com Deus, Paulo e Jesus, que era filho de Deus, mas que eram trabalhadores. A Bíblia diz que Paulo era construtor de tendas. Ele trabalhava, pregava o evangelho, mas trabalhava, como ele disse, para não ser pesado aos irmãos. E Jesus, enquanto não estava trabalhando no ministério, porque foi para isso que ele veio, ele trabalhava na carpintaria, naturalmente, tirando dali o sustento para ele e para a sua família. Glória a Deus. Jesus crescia em sabedoria. É o tríplice desenvolvimento de Jesus. Sabedoria. A sabedoria, meus amados irmãos, não é... Quem é sábio diante de Deus não é sabido. O Evangelho de Lucas diz o seguinte: e desceu com eles e foi para Nazaré, e era-lhe sujeito. E sua mãe guardava no coração todas essas coisas. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e graça para com Deus e os homens. E Jesus recebeu uma educação básica que qualquer menino receberia. Ele aprendeu a ler e escrever, viveu uma vida simples, pois sua família era pobre. Nosso Senhor crescia em sabedoria, ou seja, na relação com o Pai. A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, teme a Deus quem é sábio, quem teme a Deus. Então, quando nós tememos a Deus, nós estamos entrando na estrada da sabedoria. E Jesus já estava lá. Jesus crescia também em estatura. Estatura, isto é, nós estamos falando do crescimento físico. E aí onde estão as dúvidas de quem cria filhos. Porque nós temos filhos crianças que as mães amamentam, que a gente agrada, que brinca com elas. E à medida que elas vão crescendo, é que deve crescer também junto o cuidado com essas crianças. Então, à medida que as crianças crescem, deve crescer também nos seus pais o cuidado com elas. Nós começamos a pensar, meu Deus, o que será da minha criança? Na escola, na rua, porque nós temos que ensinar a criança em casa para que ela não aprenda na escola aquilo que não é educação, aquilo que não é ensino curricular, porque a escola ensina o ensino curricular, mas também é lá que as crianças aprendem tudo que não presta. Então nós começamos a pensar assim, como serão os meus filhos? E começamos a orar, e começamos a apresentá-los ao Senhor, enquanto eles crescem em estatura, enquanto eles estão crescendo no tamanho. Jesus crescia também em estatura, mas ele também crescia em graça. A graça, meus amados irmãos, pode ser constatada no episódio em que seus pais o acharam no templo discutindo com os doutores da lei. Imagine o quanto Jesus caiu na graça daqueles doutores. Ele crescia em sabedoria, que era no seu relacionamento com o Pai. Ele crescia em estatura, que trata do seu relacionamento com os pais daqui da terra e com seus irmãos, com suas famílias, com seus vizinhos e amigos, que ele também teve amigo, era uma criança normal. Mas ele cresce em graça diante de Deus e dos homens. Isto é a forma dele ser aceito por Deus. E lá no batismo, que nós lemos em Mateus 3,16, diz que quando ele foi se batizado, o céu se abriu. O Espírito Santo desceu em forma de uma pomba. E Deus falou: esse é o meu filho em quem me comprazo. Isto é, ele tinha a graça de Deus na vida. Mas ele tinha a graça também dos homens. Quem ouviu Jesus falar, quem ouviu Jesus pregar, que não se admirou,
que não sentiu algo diferente na alma. Como os fariseus disseram, mas que homem é esse? Que até o vento e as águas obedecem. Ninguém conseguiu ouvir Jesus falar para não ter uma transformação. Alguns eram transformados na fé, alguns ficavam assim transtornados de ver tanta maravilha no meio dos homens. Como alguém diz, Deus Deus desceu e habita entre nós. E outros se iravam. Outros queriam matar, outros queriam prender. Então, eram reações diversas. Mas a grande maioria eram pessoas que reagiam de forma, assim, de admiração, de aceitação, de bondade mesmo. E Jesus fez tudo isso porque Ele nos amava. Porque Ele nos amou. Porque Ele veio para nos tirar das trevas do pecado e nos levar para a maravilhosa luz do Filho do seu amor, como diz a palavra. Olhando para o desenvolvimento de Jesus em sua família, podemos aprender que a educação de filhos cristãos tem a ver com desenvolvimento emocional, social e principalmente espiritual. Vou repetir. Podemos aprender que a educação de filhos cristãos tem a ver com o emocional, com o social e com o espiritual. E tudo isso, meus amados irmãos, por que é que eu digo que na escola se aprende coisa que não presta? Porque a cartilha da escola, a extracurricular, os livros que não são do currículo, aquilo que os professores trazem para a sala de aula, não tem nada a ver com a Bíblia. São pessoas que ostentam ideologias políticas. São pessoas que ostentam ideologias da sexualidade. Enquanto para se ter uma vida reta, para se ter um caráter equilibrado, nós temos que aprender a palavra de Deus. O apóstolo Paulo diz que a palavra de Deus serve para nos tornarmos sábios para a salvação. Quem fala fora da palavra de Deus não fala com sabedoria. Não tem segurança no que fala. E por não ter segurança no que fala, isso não vai edificar ninguém. Quem nos edifica é a doce, amada e gloriosa palavra de Deus. Que o Senhor nosso Deus nos abençoe e nos guarde até o nosso próximo encontro. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim. Ouvi e a vossa alma viverá.